conta uma coisa. Se arrependimento matasse, você estaria no time do Vivinho da Silva ou já estaria 7 palmos abaixo da terra? É assim, né? 7 palmos abaixo da terra que fala? Antigamente, eu sou um pouquinho mais contemporâneo. Ah, pois é. Mas é que eu ouvi isso da minha bisavó, que eu tive o prazer de conhecer. E falando em conhecer, a gente está aqui com a Michele. Michele, nós vamos conversar hoje sobre graça, lógico, que é o que a gente está falando durante toda essa temporada. Mas também vamos falar sobre arrependimento. E antes de nós começarmos, deixa a gente conhecer um pouquinho mais. Michele, fale sobre você. Oi, gente, que alegria estar com vocês. É um prazer participar do programa Vertical, que eu já acompanho, sou uma das espectadoras do programa Vertical. Eu estou no Equador atualmente, mas vivo no Chile, estudo psicologia na Universidade Adventista do Chile. E, bom, saí do Brasil por uma questão missionária, sou missionária já desde 2015, que deixei meu trabalho, deixei minha casa, minha família, meus amigos, e fui fazer o trabalho voluntário da igreja numa cidade no interior de São Paulo, e depois aí fui representar a União Central Brasileira no Chile, no projeto da Divisão, e desde então não voltei para o Brasil, mas o coração ainda enganchado no nosso país, e também nesse contexto missionário da Palavra de Deus, e falar sobre graça e arrependimento, eu acho que é um papel ideal e fundamental nosso para que a gente possa entender um pouquinho melhor a nossa relação com o céu. Perfeito, Michele. E nessa mudança de ares, nesse teu envolvimento com o voluntariado, teve algum arrependimento ou só alegria? Acho que tem arrependimento todos os dias, viu, Gabriela? Realmente é uma situação que a gente precisa ter em consideração das coisas erradas, às vezes umas escolhinhas erradas que a gente faz, uma decisão aí que não é tão a melhor, né? Então, arrependimento dentro da missão também já aconteceu, até de relacionamento, algum comportamento que a gente possa ter com outro missionário. Então, sempre o arrependimento faz parte da história do cristão em todo aspecto da vida. E precisa fazer, né, pastor? Tem como a gente conseguir viver um cristianismo sem arrependimento? É um ponto do arrependimento. Arrependimento é um ponto marcante da jornada que é impossível fugir dele. Por uma razão óbvia, nós nascemos uma condição de pecado. O pecado, ele afeta um estado, ele afeta motivações, ele afeta o propósito, ele afeta, obviamente, ações. É um equívoco a gente falar só de ações, mas ele transparece em ações. Então, o arrependimento está em um ponto. É impossível construir uma jornada, um caminho, sem passar por uma forte tristeza, uma renúncia, uma mudança de vida e um sentimento definido sobre o erro, sobre o pecado, sobre uma vida sem Cristo. Arrependimento faz parte. Agora, vamos esclarecer o que é o arrependimento. Uau! Uau! Vamos pensar nas expressões de Deus a respeito da vida? Vamos só colocar uma coisa primeiro. Nós usamos muito a expressão vida espiritual e é comum e equivocado falar de vida espiritual como um aspecto da vida. Quando você olha para Deus, ele fala que vida é espiritual. Se não há espiritualidade, não há vida, porque a vida em Deus ela é definida num complexo, no propósito conectado com essa pessoa chamada Espírito Santo. Então, vida espiritual é uma vida em relacionamento daquilo que o Espírito Santo produz. E o Espírito Santo produz vida. Isso é ponto. Então, se eu não tenho um relacionamento contínuo, vivo, verdadeiro, e a vida não é uma vida no Espírito, não é vida. Jesus olhou e falou, eu vim para que tenham vida. Se você está falando para uma pessoa e está falando que você veio para que tenha vida, é porque essa pessoa está morta. Isso é muito importante. A outra, para a gente definir, é que ele coloca essa vida como caminho. Ele não colocou como competição, como campeonato, nem com destino. Ele chama de caminho. Ele usa muitas vezes essa metáfora da jornada. Então, o arrependimento, ele também pode ser compreendido, eu gosto dessa forma que Jesus explica, de uma direção errada no caminho ou estar no caminho errado. Então, o importante do arrependimento é entender que o arrependimento, ele é uma tristeza, uma mudança, uma nova motivação para o propósito correto, pré-definido pelo Criador. Não apenas em relação a uma atitude, mas fundamentalmente é o que gerou a atitude. Michele, e a culpa? Você aí que está estudando psicologia, que deve ver muito sobre isso também.
tem relação com o arrependimento? Não tem nada a ver com o arrependimento? Na verdade, Gabriela, a culpa, ela tem acho que uma via de mão dupla, né? Porque pode levar tanto ao arrependimento, como também pode levar a essa, vamos dizer assim, essa sensação nada mais de medo de perder alguma coisa, porque agora foi descoberto num erro que eu cometi e tudo mais. Mas a culpa, ela tem esse caminho de poder levar a gente a compreender. Eu gosto de pensar que a culpa nos leva a refletir se realmente aquilo que eu cometi, eu estou percebendo essa culpa de forma que foi um erro que eu cometi, que eu não deveria ter cometido, talvez causei dor na vida de alguém ou trouxe problema para mim mesma. Então, eu preciso compreender para que lado eu vou levar essa culpa, porque se eu tenho essa sensação de que realmente foi algo ruim, que causou dor, então eu entendo que essa culpa pode me levar para um arrependimento, como estava comentando o pastor, nesse caminho que eu estou andando e, percebi que não estou bem, dou a volta e vou caminhando num sentido melhor. Mas se a minha culpa está me levando para esse remorso, então não necessariamente me leva para o arrependimento, senão que me leva para este medo de perder algo que, porque eu fui descoberta, finalmente agora a minha vida está exposta. Então, a gente precisa ter um contexto aí, analisar bem se a culpa que eu estou sentindo é por um medo, porque eu fui descoberto, ou se realmente é por um sentido racional de que eu cometi um erro e não devo voltar a cometê-lo. Então, aí a gente precisa tomar uma decisão importante para definir se esse arrependimento está sendo verdadeiro ou é somente um medo de perder. Perfeito. Deixa eu ver se eu captei aqui a ideia. Quer dizer que eu posso usar aquele sentimento de culpa de uma maneira que me traga benefícios, né? Então, eu posso canalizar, trabalhar esse sentimento de culpa para ir para um arrependimento e retornar para um caminho correto, mas e quando acontece eu não conseguir assimilar positivamente essa culpa e aí viver culpado, remoendo o que eu fiz e não conseguir gerenciar esse sentimento, como que a gente consegue lidar com a culpa? De fato, é aí mesmo onde as pessoas hoje, por exemplo, podem entrar numa situação de depressão, de ansiedade, precisamente porque essa culpa tem tomado um espaço extremo na vida da pessoa, né? Não é aquele contexto de um arrependimento que foi produzido em mim, senão este medo de que vai ter consequências que eu não quero suportar, que eu não quero viver, então eu começo a jogar todas as pedras em cima de mim, ainda quando não tem nenhum dedo apontando, como, por exemplo, essa culpa com relação ao pecado, né, que a pessoa pode estar com aquele pensamento de que Deus não me aceita, Deus não me quer, eu já fui longe demais, e finalmente não é que Deus esteja condenando, mas é que ela mesma, por este medo de perder salvação, por este medo de consequência que talvez Deus vai me castigar, finalmente a pessoa começa a ter essa sensação de culpa extrema que leva a uma prisão das emoções, uma prisão dos sentimentos e termina levando uma pessoa para um caso de depressão, um caso de ansiedade. Então, o ideal, né, geralmente, quando se trata da culpa, como a gente pode finalmente trabalhar isso em nós, é entender o processo do que eu cometi. Eu sei que eu cometi um erro e todo erro vai ter uma consequência, mas o que eu vou fazer? Como eu vou finalmente dirigir essa consequência na minha vida? Porque eu posso tomá-la como sendo um castigo divino, como eu posso tomá-la como uma aprendizagem para mim. Eu cometi um erro, não esteve bom, mas finalmente aprendi que por este caminho não tenho que ir mais. E se eu aprendi que por esse caminho não vou, então eu tenho que identificar o caminho melhor para eu seguir. Então, a gente tem que começar a observar que por mais que a gente erra, porque faz parte da vida humana, nesses erros, nessas más decisões que eu posso ter, finalmente eu posso compreender que esse caminho foi errado, foi algo que eu não cometi bem, mas aprendi a lição, volto para o caminho correto e finalmente aí compreendo que essa culpa que eu senti não foi necessariamente para que eu tivesse uma sensação de eu sou a pessoa mais miserável da Terra e já não existe solução para a minha vida, senão que eu posso aprender com os meus erros, inclusive com relação ao pecado, à vida espiritual. Eu caí em pecado, reconheci esse pecado, mas eu posso agarrar essa graça sabendo que ela me permite voltar e então endereçar o meu caminho para que verdadeiramente eu possa provar de consequências melhores por decisões melhores também. Então, a culpa, de certa maneira, nos aprisiona, né? Se a gente não consegue gerenciar. Já o arrependimento pode nos libertar? É o arrependimento? É Cristo? Como é que é essa questão aí da libertação? Como que a gente se livra desse sentimento? A Michele falou de uma coisa que é importante, assim, a gente pensar, né?
Porque ela falou assim, existe uma proposta, pode-se gerar uma dubiedade, um falseamento do arrependimento, e ela disse assim, de alguém que sentiu tristeza por ter sido descoberto. Vamos parar para pensar sobre isso? Então, há aqui uma tensão numa mente, porque uma vida moral é uma vida que tem vantagens. Sempre haverá vantagens em você ser uma pessoa correta numa sociedade que espera uma vida assim justa. E também há vantagens quando você faz uma coisa em prol de um benefício próprio. Então, há vantagem em você se apropriar indevidamente de algo que não é seu, de uma pessoa que não é sua. Há um prazer ali. O medo de ser descoberto é quando uma pessoa quer ficar com as duas vantagens. Porque quando você é descoberto, uma das duas coisas você vai perder. Você vai perder aquele prestígio social por ter sido descoberto, ou você vai perder aquilo que o pecado está te dando. Em alguma das coisas, essas coisas vão perder. E aí a pessoa é forçada a escolher qual das desvantagens ela vai ter que cobrir. Elas passam por um campo em que a culpa e a relação com a culpa é externa. E isso coercitivamente te colocando. Ou você perde isso, você coloca aquilo. Não há uma pessoa envolvida. Arrependimento, ele tem a ver, biblicamente falando, a gente fala na nossa vida com Deus, com uma pessoa. O céu tem a ver com uma pessoa, aí a vida espiritual se envolve numa relação entre duas pessoas. Tira a pessoa e nunca nenhum arrependimento seja genuíno. Nunca. Se aquela pessoa que foi ofendida pelo pecado não estiver presente no meu arrependimento, nem começa a conversa, porque esse caminho já está equivocado e não vai levar para a salvação. O que você perguntou, e aqui tentando, já nem lembro mais o que eu tinha perguntado, mas eu estou empolgado com o que eu estou falando. Mas o assunto é motivador mesmo, né? Existe um power center para o pecado. Se o pecado fosse o celular, tem uma coisa ali que mantém tudo funcionando, mesmo se os aplicativos sejam diferentes. Se você tirar a bateria do celular, não importa quantos aplicativos tem. O power center de qualquer pecado é o orgulho, é o ego, e em Tiago ele chama isso de cobiça. Todo pecado, em essência, é uma apropriação indevida do trono. É você falar eu, meu, na minha pressa. Eu pego o que não é meu, eu falo o que não deveria falar, no sentido, o pecado é a supremacia do eu. Portanto, toda tentação também vai tocar neste ponto. Eu digo que se o seu coração é o seu ponto fraco, perdoe-me por dizer, você não tem pontos fortes. Porque se no power center não é power center, ou seja, se o ego que te alimenta as decisões, não há nenhum ponto forte para ser trabalhado. O arrependimento, portanto, vai ter que tocar ali. Então, eu fiz alguma coisa e onde está o arrependimento? Eu me arrependi não só por ter feito, mas pelo prazer que eu senti quando estava fazendo isso. Então, o que é o ponto? Qual é a minha maior desgraça? A minha maior desgraça da vida é que eu não me pareço com Cristo. Essa é a maior desgraça. Eu falo em nome de Jesus, mas não ajo em nome de Jesus. A minha vida não representa Jesus. Isso é péssimo, mas isso eu não escolhi nascer assim. Eu já nasci separado. O meu problema é que eu gosto muito de não parecer com Jesus. E é disso que eu preciso me arrepender. Isso é perigoso, né? É o prazer, é o que a gente sente, se sente bem fazendo o que não é bom. Agora, gente, para quem quiser responder, porque essa aqui eu não sei como responder. Eu mesmo fiz a pergunta na minha cabeça e não estou sabendo. Se você aí sabe como responder, também coloca o seu comentário. Ou então acha que sabe, coloca ali seu achismo, tá tudo certo. A gente quer ler sua opinião, tá bom? Coloca aqui nos comentários. Como conseguir um arrependimento de algo que eu não me arrependi? Quer dizer, eu sei que eu fiz errado e eu sei que eu deveria estar triste com isso. Mas, cara, se voltasse no tempo, eu faria de novo. E aí? Como? Como que a gente consegue? Eu vou começar a jogar a bola para a Michele, então. Aqui as perguntas difíceis, eu acho que começa por você, né? É o seguinte, quando ele vier, diz o texto em João 16, 8 e 9, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. A primeira ação do Espírito Santo na vida daquele que ele pretende salvar é um toque à consciência. Aquilo que muitas vezes chamamos de consciência não é nosso, ela é tocada por uma voz externa. Quando o Espírito Santo me conscientiza do perigo, me conscientiza de ter alguma coisa errada. E nesse ponto eu tenho que responder a esse toque à consciência. E ele vai de resposta em resposta.
Portanto, a conversão não é o primeiro passo. O primeiro passo é a consciência de que há algo errado. E quando Jesus me toca, ele fala assim, o Espírito Santo me toca e fala assim, tem alguma coisa errada. Eu pergunto, o que tem de errado? Você não está se parecendo comigo. Como assim, Senhor? Aí ele se mostra para mim. E isso é absurdamente esmagador. Quando eu olho para mim e paro de me comparar com a Michele, paro de me comparar com a Gabi e olho para quem eu deveria me comparar, eu falo, Senhor, eu sou uma desgraça completa, um fracasso em tudo. Ele fala, então, eu tenho que te mudar. Aí eu falo, sim. E é de sim em sim. É por isso que o processo pode ser interrompido em qualquer etapa, porque todos os passos que Cristo dá, coração adentro, envolve uma permissão, passo a passo. Então, qual é a primeira coisa? Você não se arrepende. Você fala assim, como é que eu faço para me arrepender? Não se arrepende porque o pecado é anestésico na consciência. Alguém arrependeu você. E o arrependimento foi o toque do Espírito Santo. Às vezes, o coração está tão empedernido que um toque não é suficiente. Ele tem que dar uma pancada. Mas ele não vai deixar de dar. Pastor. Inclusive, a gente olha para Romanos, se não me equivoco, Romanos capítulo 2 comenta muito sobre isso, né? De que finalmente o arrependimento a gente não consegue produzir por nossa própria conta, porque a gente realmente gosta do pecado, a gente gosta do que não é bom. Se a gente pega uma criança, por exemplo, e oferece para ela uma cenoura e um sorvete, a criança não vai pela cenoura, ela quer o sorvete, porque a gente quer aquilo que dá prazer. Então, a gente não pode produzir por nossa própria conta um arrependimento que tem a ver com uma consciência que identifica que o pecado é podre, que não é algo que realmente precisa fazer parte da nossa vida, ainda que a nossa carne está rogando por esse pecado. Então, a gente vê Paulo falando que o arrependimento é produzido pelo Espírito Santo. Então, talvez a gente podia responder a pergunta como eu entro no arrependimento, sabendo como eu não entro. Não entro no arrependimento por minha própria conta, é uma produção divina em mim. Então, a questão é o que eu respondo para o Espírito Santo, porque não tem ninguém que cometa um erro ou cometa um pecado e não venha dizer que na consciência não houve aquele despertar dizendo assim, você fez errado. Não está legal o que você fez. Não existe um ser humano que não tenha essa consciência, por mais que dure uma fração de segundos. Existe. Agora, qual é a resposta que eu dou frente a essa impressão de que realmente eu fiz algo errado, cometi um erro na minha vida? Então, a resposta para o Espírito Santo é o que realmente vai fazer com que a gente entre num arrependimento que faz com que a gente compreenda o pecado ofende a Deus. O pecado faz doer o coração de Deus. Então, se eu entendo isso, é como se eu estou apaixonada e finalmente eu sei que cometi um erro que decepcionou o marido, que decepcionou o namorado, o noivo, então eu me sinto mal por isso. A mesma coisa é essa relação com Deus. Se eu entendo que o pecado causa tanta dor assim no coração do Senhor, então o Espírito Santo já está me impressionando ao ponto de entender, não repete não. Não repete não, porque a relação fica interrompida, a relação começa a esfriar um pouco, e não é porque tem um Deus que, ok, você pecou, então sinto muito, até aqui a gente chegou, não quero mais conversar contigo, como nós seres humanos às vezes somos, né? A gente, eu não quero conversar com essa pessoa, ela me feriu. Deus não tem essa reação, mas nós, com a nossa sensação de culpa ainda não assumida para o arrependimento, nós mesmos nos afastamos, porque a consciência em si está. Agora, o que a gente vai fazer com essa consciência, esse sentido consciente, é finalmente o campo que a gente abre, ou a porta que a gente abre, para o Espírito Santo conseguir ou não produzir em nós o verdadeiro arrependimento. Eu tenho algo importante, assim, para dizer, porque eu digo da importância por causa do impacto que isso teve na minha vida. A maior de todos os dias que eu posso dizer assim, nesse dia, algo na minha vida mudou, foi quando eu entendi que não amava Deus. Mesmo depois de décadas ouvindo falar dele. Eu sabia e nunca tive dúvidas do amor de Deus por mim, mas a minha vida mudou quando eu comecei a ter dúvidas do meu amor por Ele, porque achava de que de alguma forma eu poderia fazer isso. Então, quando eu me vi fracassado em amá-lo, eu comecei a fazer orações diferentes. Mas o meu arrependimento passou a ser real na minha vida quando eu entendi que Ele era uma pessoa. Quando os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, como que a gente começa uma oração, Jesus? Ele fala, começa falando Pai. Pai. Quando ele fala assim, você, humanidade, é uma mulher, um dia desses atrás alguém me perguntou por que Deus é homem. Eu falei, porque a humanidade é mulher e a história da Bíblia é uma história de amor.
Então, ele definiu toda a humanidade como mulher. Então, ele vai se definir como homem porque ele está falando a história da Bíblia, a história de um encontro. Ele usa expressões sexuais para falar do nosso relacionamento com ele. Ele usou um livro. Deus se revela através de um livro. Isso não é místico, isso não é etéreo, isso não é esotérico, isso não é abstrato, isso é um livro. Um livro. Deus se comunica por escrita. Deus nasceu, Jesus veio aqui, encarnou, vindo num útero, não desceu uma nave, ele saiu de dentro de um útero. Ou seja, o que mais eu preciso para entender que o foco é relacional? Se eu não ver Deus como uma pessoa que vem para cá e chora, que se move, se eu não entender um Deus que é afetado, eu não consigo afastar o trono do lugar. Jamais vou conseguir fazer isso. Mas eu consigo fazer a pessoa que está sentada lá se mexer. Deus é fortemente afetável. Se eu não ver isso, eu não vou entender absolutamente nada. Nada. Quando você ora aqui, Deus se mexe no trono. Ele é afetado. Tudo que nós fazemos o afeta, no sentido mais puro da palavra. Sem isso, não tem como discutirmos arrependimento. Você afeta essa pessoa. E essa questão do relacionamento que passa por esse arrependimento também, a gente pode conversar um pouquinho sobre o perdão. Qual que é a importância do perdão nesse processo? Quer dizer, tanto para com Deus, eu sei que Deus me perdoa e eu estou arrependido. Por que eu preciso pedir perdão? O casal lá, magoei minha esposa, eu estou sabendo aqui, mas eu sei que eu errei, eu não vou mais... Mentalmente eu sei que eu não vou mais fazer, mas por que eu preciso verbalizar esse perdão? Michele, vai lá, Michele, nos fala sobre perdão. Gabriela, você usou esse exemplo do casal, né? A gente pode responder, por exemplo, vamos usar o exemplo de nós mulheres, né? Quando a gente está esperando, por exemplo, que o marido venha a pedir o perdão, por que a gente quer que ele peça o perdão e não necessariamente que amanhã ele comece trazendo flores, comece sendo o melhor esposo do mundo? É porque dá a entender de que eu reconheço que eu te chateei. Eu reconheço que eu feri o teu coração. Eu reconheço que uma expectativa tua para comigo finalmente não foi correspondida da forma como você esperava. Então, Deus, eu gosto de pensar que a graça, ela existiu antes do pecado, porque a gente vê a Bíblia dizendo que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. É dizer que antes que o próprio ser humano estivesse ali desobedecendo a Deus, a graça já estava reservada para o pecador. Mas por que o pecador, então, vai pedir perdão, já que essa graça já está garantida, essa graça já foi oferecida? É porque o pecador reconhece por que o povo de Israel tinha que levar o cordeiro para o santuário. Por que ele não orava em casa, ou talvez, Senhor, você sabe que eu cometi o erro, não volto mais a cometer, vou viver uma melhor vida. É porque eu reconheço, eu feri o coração de Deus, eu realmente, uma expectativa, uma esperança que podia ter da minha pessoa, eu fiz mal, eu cometi um erro, então eu pedi o perdão para dizer para a pessoa, você me importa ao ponto de que eu não quero que você esteja chateada comigo, não quero que seja decepcionada, não quero que seja magoada, ainda que talvez eu saiba que tenho que me esforçar para reconquistar uma confiança, o que graças a Deus não acontece com Deus, porque Ele sabe que somos pó, mas finalmente a gente está reconhecendo que eu feri este coração e não quero cultivar essa ferida e não quero seguir ferindo. Por isso, pedir perdão é uma liberação dessa culpa que eu estou guardando, tendo essa confiança de que recebo também esse perdão dado para que eu viva livre da culpa e o coração chateado viva livre dessa mágoa, dessa angústia, essa tristeza. Porque Deus odeia o pecado, porque o pecado fere aquele que Deus ama, que é o próprio Deus, que é o próprio pecador. Então, a gente precisa compreender que Ele está esperando esse pedido de perdão, não para ficar jogando na nossa cara, que você sabe que você fez isso ontem e agora de novo está pedindo perdão. Mas filho, eu entendo, eu sei que você é pó, mas saber que você vem até mim, quando podia correr para outro lado, isso alegra muito o coração de Deus, ver um pecador arrependido. Acho que é por isso que a Bíblia diz que causa festa no céu, né? Porque é esse reconhecimento de uma relação que foi afetada por um erro, mas aquele que está errado finalmente se aproxima para dizer, eu não quero mais magoar, eu não quero mais seguir chateando, eu quero fazer melhor as coisas, eu quero trazer felicidade. E isso, com certeza, coloca na cara do pai aquele melhor sorriso e o melhor abraço.
Emocionante ouvir isso, é demais. Assim, enquanto a Michele falava aqui, eu fico pensando na maneira como ele nos trata. Eu queria falar uma coisa provocante, sim, disruptiva, mas é importante ser dita. Introduzindo, amor não é uma coisa apenas que Deus sente. Amor é a forma com que Ele organiza e Ele está gerindo o universo. Justiça de Deus não é uma reação divina, um sentimento divino, só um traço de caráter que se restringe a Ele. Deus organiza e legisla. Ele governa com justiça e com retidão. Ele governa com amor. Então, o amor é um padrão organizacional divino. É a lógica divina de gestão do universo. Isso é muito importante para a gente entender. Você já ouviu essa frase, essa é a disruptiva. Deus se relaciona com você como se tivesse mais ninguém para Ele fazer isso. Essa frase é uma frase que Deus jamais diria. Deus te ama com a total consciência de que tem mais pessoas. Quando Ele falou dos 10 mandamentos, Ele colocou 6 sobre o seu relacionamento com as outras pessoas. Portanto, Deus conversa com você e na mente dele sempre haverá uma outra pessoa quando Ele conversa com você, porque Ele sabe que todas as suas atitudes afetam numa dimensão que você e eu não conseguimos compreender o alcance. Mas Deus sabe. E muitas vezes eu faço perguntas para Deus, Deus, o porquê? O porquê da minha pergunta, ela tem uma complexidade muito maior do que a minha compreensão. Muito maior. Eu estou falando num plano cósmico. Quem testemunhou Abraão levar Isaac para o monte? Ele estava conversando com o restante do universo quando ele fez isso. A complexidade era muito maior. Jó era a única pessoa da história que não sabia o que estava acontecendo, mas o restante do universo sabendo. O diálogo é céu-terra numa dimensão que Jó jamais compreenderia. Ou seja, Deus conversa com Jó, mas a resposta não estava sendo dada para Jó. Estava sendo dada para todos os outros mundos que estavam acompanhando a história. Por que eu estou dizendo isso? Porque há necessidade de perdão, de pedir perdão. Porque a salvação é uma reação de amor e justiça de Deus. Mas a salvação, ela é um processo judicial também. Jurídico também. Deus é onipresente, Deus é onisciente, mas fora Ele, ninguém mais é onisciente. Então, eu não sei o que está passando no seu coração. Deus coloca no processo de justiça atos e partes e de reações do pecador. No seu livro, só está as suas ações. As coisas do seu coração estão com o coração de Deus e Deus provoca ações. Por exemplo, porque eu tenho que me batizar? Testemunhar publicamente de uma entrega. Porque a minha relação não é só com Deus. A relação é com todo mundo e com os anjos caídos, os não caídos, esse processo tem que estar patente. Eu tenho que dizer, eu estou aqui com Cristo. E tenho que dar provas de arrependimento num processo cerimonial, judicial, que é o batismo. Eu tenho que dizer, Senhor, me perdoa. Naquele momento o acusador cala e aquele que celebra, celebra e o nome, o pecado é apagado porque o processo é judicial e envolve todo mundo. Todo mundo. Mas isso não, isso é assim, Deus é assim. Ele age dessa forma porque perdoar você não é um ato justo. Perdoar você sem que você peça perdão e sem que o perdão seja pago não é justo. Deus teria sido injusto, foi Ele que falou que o salário do pecado é a morte. E agora eu não morri, aí o anjo caído fala, peraí, então eu vou voltar. Aí Deus tem que mostrar todas as outras partes do processo. É por isso que é muito importante o perdão, porque é um ato divino de declarar justo. Perfeito. Que momento maravilhoso que a gente viveu aqui, que temática fantástica, né? Michele, a gente te agradece muito, né? A distância que você fala aí, mas internet tudo certo e tudo que você trouxe aqui nessa nossa conversa, nesse nosso diálogo sobre a importância do arrependimento, do perdão e como canalizar de maneira positiva a culpa, né, pastor? Que momento. Agora, pastor, como você mencionou, sem ação, muita coisa não vai acontecer. Vou desafiar o pessoal. Sem marcar ninguém, tá? Não precisa dar diretinha. Mas compartilha aqui, vai que, né? Alguém precisa se posicionar ali de algo que pisou no seu calo, um marido que precisa pedir desculpa porque sabe que pisou na bola, uma esposa, né, que não sabe falar. Compartilha, né, para mover corações, por que não? O Espírito Santo fala através do vídeo, através do conteúdo. Então vai lá, ação agora, compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis e que Deus te abençoe e que o seu trajeto seja um trajeto, uma caminhada rumo ao céu, na mãozinha de Jesus, mas seguindo no rumo certo, buscando perdão, porque o perdão vai trazer a cura.